Meu irmão querido, como é bom ter você aqui mais uma vez conosco no Encontro com a Verdade. Você que chegou agora, ou caiu aqui de paraquedas, ou não sabe como veio parar, ou se interessou pelo vídeo anterior, assistiu e quer assistir esse novo que saiu agora, continua com a gente, que nós vamos crescer a cada dia mais e mais, baseado na palavra e naquilo que o Senhor Jesus quer para nós, né? Vamos ao que interessa e vamos ao vídeo. O tudo sem Deus não é nada. Um vazio que somente Ele pode preencher em nossos corações. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse vazio em si. Muitos de nós, muitas das vezes, conquistamos vários objetivos, sejam eles a fama, seja ele uma casa, seja ele um carro, seja ele poder, status, mas ainda assim, sempre quando conquistamos algo, por mais alegre que possamos ficar e muitas das vezes ser gratos por aquilo, já não é mais a mesma coisa do que no início, né? Como por exemplo, uma pessoa que nunca teve um carro, resolve com muito esforço teve um carro. No início ali é empolgante, sabe? É algo maravilhoso, é algo, sabe, gostoso de se sentir. Mas com o tempo aquilo dali vai caindo na rotina, aquilo dali. Não que não deixe de ser especial, porque foi uma conquista, mas aquilo dali você entende que é, é sabe, se tornou algo pro uso diário. Né? Tem que fazer os cuidados e tal, mas não tem aquela empolgação que temos no início. E é exatamente disso que nós vamos falar, né? O vazio que só o Senhor pode preencher. Vamos falar hoje, especialmente de um cara na Bíblia que muitos devem conhecer, e ele tinha tudo isso. Ele tinha o banquete da felicidade à sua disposição, né? Vamos falar um pouco sobre Salomão, né? Salomão, ele desfrutou e tinha tudo aquilo que muitas pessoas almejam, né? Uns almejam poder, outros almejam dinheiro, outros almejam bens materiais, mas Salomão tinha tudo isso. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre ele, né? Para quem não sabe, Salomão ele foi o segundo filho do rei Davi com Batseba, né? Visto que o primeiro havia morrido. E aí nasceu Salomão. Salomão, ele é conhecido também por ter feito o primeiro templo de Jerusalém. E também Salomão, quando a gente se refere a Salomão, algo que vem na nossa cabeça assim de imediato é a sua imensa e vasta sabedoria. Salomão, ele tinha muita sabedoria, era muito sábio. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia, abra para mim em 1 Reis 4, do 29 ao 34. E lá vai dizer o seguinte: E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía a sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã e Calcol, e Darda, os filhos de Maô. E a sua fama estava em todas as nações ao redor. Ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, a qual haviam ouvido acerca de sua sabedoria. Aqui nesse pequeno trecho, já dá para analisarmos um pouquinho esta vasta sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, ela era comparada
como a areia do mar, né? Então, se pararmos para olhar, para analisar um pouquinho, né, o quão grande não deveria ser essa sabedoria, né? Assim, imaginamos da seguinte ótica: Salomão, ele tinha tudo aquilo que uma pessoa poderia ter, né? Um rei poderoso, mas ainda assim tinha uma sabedoria fora de série. Então ele tinha um upgradezinho a mais. E nós vamos ver também a seguir um pouco sobre a riqueza de Salomão, as posses dele, né? Vamos comigo em 1 Reis 14. 1 Reis 10, 14. E lá vai dizer o seguinte: ora, o peso de ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha nos mercadores, e da circulação dos mercadores de especiaria, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, e 600 talentos de ouro iam para um broquel. Ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás. Havia apoio nos 2 lados do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios, e 12 leões de pé, um de cada lado, sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão. Então nós vemos aqui sobre um pouco sobre do que Salomão possuía, né? Salomão tinha muita quantidade de ouro, né? A sua cavalaria, a sua frota era imensa, né? Salomão tinha muitas especiarias, gados, tinha tudo aquilo que hoje, nos dias atuais, nós poderíamos almejar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, refletir com vocês, né? Quem era Salomão? Era um homem sábio, um homem muito rico, um homem, sabe, poderoso em vários quesitos materiais, financeiros. Mas ainda assim, ele, em alguma parte do momento, sabe, mesmo conquistando isso, ele chegou à conclusão de que isso não era suficiente, que ainda tinha algo no coração dele que precisava ser preenchido de alguma forma. E agora eu vou te convidar para ir comigo. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos abrir comigo, pessoal, agora em Eclesiastes 2. Vamos começar aqui num versículo 4, que ele vai dizer o seguinte: fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e fiz para mim jardins e pomares. Plantei neles árvores de todos os tipos de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles a mata que produz as árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos na minha casa. Também tive grandes posses de rebanho, grandes e pequenos, mais do que todos que houve antes de mim. Amontoei também para mim ouro, prata e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provei-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, assim como os instrumentos musicais de todo tipo. Assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém.
e também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto meus olhos desejavam, não neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que fizeram com as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. Eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Pessoal, o que acontece aqui? Salomão ele resolveu se lançar, né, a esses prazeres, a todos esses tipos de prazeres, seja o vinho, seja a música, aumentar sua riqueza, sua cavalaria, sabe, seus tesouros, seu ouro, sua prata, tudo. Mas isso nos mostra, nos faz chegar à seguinte reflexão, que tudo isso não é suficiente. Sabe, ele olhou ali, chegou, contemplou que tudo aquilo era vaidade. Em outras traduções fala que era como correr atrás do vento. Ainda assim, tendo tudo isso e desfrutando de tudo isso, era ilusão. Era ilusão, não, sabe? No fundo, conquistava uma e ia para outra, pulava para outra, mas no final não tinha sentido. E por quê? Eclesiastes 3:11, porque o Senhor colocou a eternidade no meu e no seu coração. Sabe, nós fomos feitos para algo maior. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós anseiamos pela eternidade. Entende? Então, por mais que isso possa nos satisfazer por um tempo, vai passar. E nós vamos querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Mas ainda assim, o vazio vai continuar, porque ele só pode ser preenchido pelo nosso Criador. Meus queridos, a mensagem era essa. Eu espero que vocês possam refletir, que nós possamos refletir e entender que nada disso vai preencher, nada disso vai ser, sabe, eterno. Isso aqui é apenas um ensaio. Eu escutei ontem no nosso momento de convívio, isso aqui é apenas um ensaio para a eternidade. Que possamos ensaiar da melhor maneira possível, vivendo aquilo que Jesus quer de nós. Uma vida de renúncia, uma vida buscando ser sempre semelhança dele. Fiquem com Deus, tamo junto, amo vocês e Jesus também. Até a próxima.